dia, estamos aqui no Estúdio Zani, no programa Zani e Você, e com essas feras do mercado financeiro, que é o Paulo Lemes e a Letícia Prado aqui comigo hoje, para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse movimento do consórcio que faz tanta diferença na vida das pessoas. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, como é que está, Mayara? Tudo certo? Tudo bem, estou muito feliz de receber você aqui nesse programa, para nós podermos tirar várias dúvidas e fazer um bate-papo bem legal. Estamos totalmente prontos. Vamos lá. Bom dia, Lê. Seja bem-vinda. Bom dia, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Gente, o consórcio tem sido um assunto que está super em movimento, em alta aí, principalmente nas redes sociais, né? E as pessoas às vezes nem fazem nem ideia, né? Vendo a Letícia ali no feed da Zani, Paulo, pensa, ela é tão novinha, mas quanto tempo faz que você trabalha com consórcio, Letícia? Nossa, já faz acho que uns 15 anos. Uns 15 anos que eu trabalho com consórcio e é a minha paixão. É muito tempo, né, Paulo? É muito tempo. Quanto a mim, uma vida. Tanto no ramo de seguro, como em solução financeira. Então, também já faz bastante tempo, né? Já se passaram mais ou menos a idade da Letícia nesse mercado. E, Paulo, como empresário, você sempre usou o consórcio como uma ferramenta financeira ou não? Foi em algum momento que você falou assim, não, o consórcio é muito bom para a empresa, para o crescimento da empresa, para o meu crescimento pessoal, da minha família também? Sim, o consórcio ele sempre esteve presente na minha vida, até né, em determinados momentos que nem eu sempre falo, que se você tem um sonho, né, o consórcio ele fala muito com o seu sonho, né? Então, quando eu fui a primeira vez para a Disney, né, foi através do consórcio, né, um consórcio de serviço, né, tanto para comprar passagem, para comprar estadia, para comprar dólar. Então, foi através do consórcio, a minha casa mesmo, né, eu migrei do primeiro momento para o financiamento, depois eu migrei para o consórcio para conseguir terminar a casa. Então, assim, também foi aonde o consórcio passou a fazer efetivamente parte da minha vida. Então, sempre gostei de investir em consórcio e acreditava que, trabalhando também em consórcio, eu poderia ajudar muitas pessoas nesse sentido também. Então, foi aonde que a gente também começou a trabalhar com consórcio, porque ele cabe dentro de uma solução financeira e é aquilo que a gente justamente faz para os nossos clientes, tanto de seguro, como de previdência, como de vida. Então, fala muito bem com isso. E uma coisa que eu sempre vejo por aqui, né, no dia a dia da Zani, é realmente esse olhar para buscar oportunidades para melhorar ainda mais as condições para o cliente Zani, né, para a pessoa que consome o consórcio. E por isso que vocês incluíram uma nova parceria agora, né, de consórcio na carteira de vocês, que é a HS Consórcios. E qual o benefício que mais te chamou a atenção, Letícia, para que vocês fechassem essa parceria? Olha, nós temos aí no mercado várias administradoras, né? Mas nós temos muito cuidado em fechar uma parceria, porque nós queremos o melhor para o nosso cliente, né? E o diferencial da HS, com certeza, é a metade da parcela até a contemplação. Então, nós vamos conseguir atender o cliente investidor, o cliente que, às vezes, paga um aluguel e tem o sonho de comprar sua casa própria, mas não dá para conciliar uma parcela cheia, né, no seu orçamento, então ele tem o benefício de pagar metade da parcela. A pessoa que, às vezes, financiou o carro, precisava do carro naquele momento, não tinha como esperar. Então, ela teve que partir para o financiamento, não tinha um recurso para dar de lance, nada. E aí, ela quer planejar o outro diferente, ela quer, com o outro, poder comprar de uma maneira sem pagar juros, né, uma forma planejada. Então, ele inclui a metade da parcela junto com o financiamento. Pagando financiamento, ele consegue colocar essa parcela. Então, esse foi o grande diferencial para fechar a parceria. Uma coisa importante dentro do que também levou a gente a decidir pela HS é que você tem a opção, mesmo pagando meia parcela, de você, no momento da contemplação, decidir se você quer aumentar o seu crédito, tá? Ou se você quer permanecer dentro do valor que você já paga hoje com um crédito menor. Então, isso foi um divisor de águas, porque tem no mercado aquela que, na verdade, na hora que você contempla,
você vai subir a parcela, vai aumentar o valor da parcela. Mas muitas vezes o cliente está no momento que ele não pode fazer isso. E talvez não vai entrar, não vai conseguir colocar no bolso, Os né? sonhos mudam, né? Às vezes a pessoa estava com um planejamento ali, e depois, no decorrer do tempo, aquilo mudou. Exato. Né? Então, a AHS, ela dá essa possibilidade para o cliente, ela dá essa, né, como o cliente escolher na hora da contemplação. Se ele vai querer pegar o crédito todo, né? Tipo, dobrar o crédito, né? Ou se ele quer manter aquela parcelinha. Então, ele que escolhe. Então, é bem interessante. Que legal, é muito bom porque deixa a pessoa assim à vontade também, né? Porque as pessoas têm uma visão dentro do mercado de consórcio, pessoas que às vezes por falta de conhecimento mesmo, e é por isso que nós temos esse propósito de levar, facilitar o conhecimento e a informação para as pessoas. Mas que o consórcio, ele trava, né? Tipo assim, eu vou ter que pagar aquela parcela todo mês, sendo que eu não adquiri ainda o bem. Né, uma visão meio que do brasileiro de não pensar no financiamento, né? Não digo num modo generalizado, mas eu vi um dia, até na criação de conteúdo da Zani, eu estava pesquisando e eu vi que, assim, uma porcentagem, não me recordo agora, que nos Estados Unidos, o consórcio para eles, sabe, o investimento para eles, o planejamento é algo que eles não têm escolha, porque lá eles não têm FGTS, né, Paulo? Sim. Não tem FGTS, eles não têm outro tipo de segurança do governo. Então, eles precisam fazer e construir por eles mesmos. E é algo que, no Brasil, muitas vezes acaba a pessoa não tendo essa visão. Então, o bom dessa parceria e também poder mudar o crédito é que também deixa a pessoa à vontade para ela poder manipular da maneira que ela quiser e sonhar, né? Porque tudo muda, né? Tudo muda. Daqui 6 meses a pessoa está pagando o consórcio e ela está planejando, por exemplo, né, que nem vocês falaram, dá para ela pagar a parcela do aluguel e também, né, do imóvel. Mas ela já está planejando, já fechou com um arquiteto, já está vendo ali o projeto e ela fala assim, poxa, quero incluir aqui uma área de lazer, né? Mas o meu consórcio não caberia. Então, assim, essa possibilidade é muito boa mesmo. Muito bom. Até uma coisa que a Lei pode falar muito bem com a relação ao HS dentro disto, porque também uma das coisas que nos chamou o diferencial, né, Lei, é a questão da fidelidade no pagamento da parcela. Isso. A HS, o que ela faz? Ela te dá muitas chances de contemplação, né? E mesmo com lance embutido. Por quê? Ela dá um benefício para os clientes que pagam a parcela em dia. Então, se o cliente vem pagando a parcela nos últimos 6 meses em dia, pagou certinho, ele vai participar somente com aquelas pessoas que pagaram, correto? Então, vamos supor que o grupo tenha 500 pessoas, um exemplo. Apenas 100 pagaram as 6 últimas parcelas em dia. Então, ele vai concorrer com essas 100. Além dele concorrer por sorteio, por lance livre, por lance fixo, ele tem mais uma chance. Quando ele faz 12 parcelas pagando em dia, ele concorre com essa do 6 e com a do 12 e com mais as outras 3 que ele teria a chance. Então, é muita chance de contemplação. Então, a HS contempla muita gente, a gente deu essa pesquisada, a gente tem esse olhar, até porque a gente segue o perfil do cliente. Não existe aquela história, consórcio não é para mim, consórcio demora. Não. Tudo feito com o planejamento correto, com a consultoria correta, você vai conseguir realizar teu sonho dentro do prazo. Nós temos vários clientes aqui, né, que nós contemplamos no primeiro mês. Contemplamos clientes dentro do estudo do lance, do estudo do grupo. Então, dá para contemplar. E nada, né, que as pessoas falam, 50%, eu tenho que dar mais de metade do valor do crédito. Não, tem grupo que a gente contempla com 20% de lance. Então, tudo depende do perfil do cliente. Uma coisa muito interessante que você falou com relação a ser consultores, né, Paulo? Eu acho que esse é o diferencial da Zani. A gente está falando aqui da parceria com a HS e tudo, mas, obviamente, outras empresas têm a parceria com a HS. Qual o diferencial da Zani? A Zani Soluções, ela presta, de fato, uma consultoria para ver aonde você vai caber melhor, o seu dinheiro vai ser melhor investido, não é verdade, Paulo? A gente não vende consórcio por vender. Nós entendemos a necessidade daquele cliente, qual que é o tempo, qual é o período que ele tem como projeto. Então, é construir junto com ele, realmente, né, este projeto e alcançar esse projeto. Porque é muito frustrante, né, quando você planeja uma situação e você não chega àquele objetivo. Então, não adianta, né? Esses dias mesmo, eu fui
comprar um material aqui para o escritório lá na Leroy. E, né, um vendedor lá falou assim, eu estou vendo as suas postagens e tudo mais tal, e vi que vocês falam realmente de programação com contemplação, né, e tudo mais. Rapaz, eu comprei de uma concessionária aqui e o rapaz falou para mim que, olha, em menos de 6 meses você já vai ser contemplado. Faz 1 ano e meio que eu estou pagando o consórcio do carro e não sou contemplado. Né? E como é que funciona isso? Né? Então, você vê, eu fui abordado por uma pessoa dentro de uma loja, né, e ele viu, né, e eu falei assim, não, é com programação mesmo, porque eu tenho que entender a sua necessidade. Então, eu não posso pensar de uma forma igual para todos. Né? Então, cada um tem uma forma, um jeito, a necessidade, o objetivo, então é isso que a gente estuda. É claro, né, Lê, que a gente se depara muitas vezes com uma mudança muito rápida do cliente. Olha, eu ia trocar de carro ou de casa, né, daqui 3 anos, e de repente ele começou a pagar o consórcio, no segundo mês ele já fala, quero contemplar, né? Então, a gente precisa entender, mas o cliente também tem que ser bem transparente, né? Qual é o objetivo dele naquele momento, entendeu? Nessa reunião que a gente faz com o cliente, né? É muito importante que ele passe para a gente tudo o que ele precisa, a necessidade, o tempo, porque não tem problema, se ele precisa de imediato, não tem problema, a gente tem também a cota já contemplada. Então, a gente tem a ferramenta para atender, né, o produto certo para cada cliente, para cada perfil. Uma coisa também que acontece muito, né, às vezes o cliente ele quer só guardar um dinheiro, ele quer só investir e contempla mais rápido. E muitas pessoas não sabem, você pode ganhar dinheiro com o consórcio, com a venda do seu consórcio contemplado. Então, não é só para compra de veículo, compra de imóvel, ele serve para N situações, né? O consórcio uma coisa entra. Que é interessante também, eu estava conversando com meu esposo e a empresa dele é metalúrgica. Então, assim, uma máquina ali, às vezes é milhões, entende? É muito caro. E aí a gente estava conversando sobre o futuro, né, obviamente, e eu falei para ele assim, amor, o consórcio é uma opção muito grande, porque dá, né, gente? Dá para comprar maquinário? Tem consórcio específico para isso. Sim. Dá para fazer pela Zani? Dá para fazer pela Zani. Dá, então eu realmente trouxe esse assunto para ele, né? Até eu vi que dá para fazer para o agro, né? Quanto que é um maquinário de agro? Milhões, na verdade. Então, assim, o empresário, ele pode muito bem pegar aquele dinheiro que ele tem guardado para um momento de imprevisto, né? Fazer um consórcio ou, de repente, conversar com vocês para dar uma parte daquele valor de lance para já tirar, para comprar o maquinário. Ou seja, ele ainda vai ter o dinheiro guardado e vai ter futuramente o seu maquinário ali trabalhando para ele e melhorando ainda mais o seu atendimento, né? E o legal, esse pessoal que trabalha, por exemplo, com colheita, né? Eles não têm uma renda mensal, eles recebem na safra, né? Quando eles vão fazer a colheita do plantio. Então, existe um consórcio que a gente programa, que é chamado consórcio agro, né? Que esse cliente, ele não vai pagar parcela mensal, ele vai pagar, tipo, como que chama quando fala? Programado. Ele vai pagar só dali 12 meses, no dia quando ele colhe, né? Quando ele recolhe ali e faz a venda do produto dele. Então, é bem interessante também, tem produto específico para a parte do produtor rural, né? E tem uma coisa importante nisso tudo, né? Com esse exemplo que você deu, né, de grandes máquinas, grandes equipamentos e tudo mais tal. Então, a empresa, muitas vezes, ela vai precisar desse recurso ou é uma reserva técnica dela na empresa. O consórcio, ele te oferece uma taxa média mensal de 0,12, 0,10 ao mês. Então, assim, mesmo ainda com a correção, seja ele do INCC ou do IPCA e tudo, ele não vai chegar a 0,15, 0,16 ao mês. Então, se ele pegar esse recurso, ele aplicar ele no mercado financeiro, olha eu falando aqui de consultoria financeira, né? Aplicar isso no mercado financeiro, ele vai conseguir pagar a parcela do consórcio com o recurso, tá? E ainda sobrar dinheiro, né, que ele vai ganhar juros sobre aquele valor. Então, né, pensando nisso,
Tá? Não é um bom negócio hoje, em qualquer situação, você levantar recurso hoje bancário na parte de financiamento sem fazer conta. Que você paga uma taxa média hoje de 2% ao mês contra 0,12%, 0,15%. Tá? Então, precisa se fazer conta, né? Porque o imediatismo, muitas vezes, leva a não pensar nessa conta, mas depois, na hora que você começa a ver, você fala, puxa vida, podia ter feito um planejamento diferente e chegaria ao mesmo objetivo. Então, essa é a grande questão, né? O consórcio hoje, ele fala justamente essa língua, tanto para investimento, como para aporte de capital, né? Então, hoje também, né, você vai buscar recursos, você precisa aumentar o seu capital, você quer fazer uma ampliação da sua indústria ou qualquer coisa assim, cara, pensa no consórcio. Você tem patrimônio, você pode alienar esse patrimônio, tá? E aí você automaticamente você vai conseguir fazer o que você tiver que fazer de investimento dentro da sua empresa, né? Então, hoje, é muito utilizado o consórcio para esse tipo de situação. Que legal. Eu quero pedir para você que está nos acompanhando aí, está assistindo esse podcast, que você possa curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para que você possa receber os demais podcasts que nós vamos fazer. Muito bate-papo, muita conversa. A gente tem muito assunto para tratar aqui e também convidados que vamos receber logo mais. Então, eu quero pedir para que você não deixe de se inscrever, de curtir, comenta aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre consórcio, alguma pergunta, anota aqui nos comentários que nós vamos ver esses comentários e também responder vocês e tirar a dúvida, né, de diversas pessoas aí. Se você aconteceu uma situação com você que você gostaria de comentar aqui, muito legal. Compartilha conosco que com certeza a gente vai dar um retorno para você relacionado a isso. Uma coisa interessante, gente, é que tem pessoas que estão adquirindo consórcio para imóvel, para alugar. Eu sempre tenho a dicção. Airbnb. Isso. Né? Então, assim, você vê que como isso pode também ajudar na prosperidade, na renda da pessoa, como alavancagem mesmo. Né? O que vocês falam a respeito disso? Olha, quando você vai comprar um imóvel, né? Às vezes as pessoas têm aquela ideia, vou comprar à vista para não ter uma parcela, né? Mas se você tem lá 500 mil para comprar um imóvel, né? Ok. Compra um consórcio de 1 milhão, que com isso você consegue comprar 2 imóveis. Você aluga um, no outro você mora. O aluguel desse imóvel, seja pelos sites, né, de locação, seja, né, para uma pessoa mesmo, via imobiliária, você paga a parcela do consórcio. E você, em vez de, no final, ter um imóvel apenas, você está com 2. Uau, que legal. Então, é muito usado. Hoje em dia, você pode comprar até fora do país, né? Exato. Eu ia citar esse exemplo. Até em Orlando, onde você quiser, né? Fora do país. A gente fala muito Orlando porque é a Disney, né? O sonho de todo mundo, ir lá ver o Mickey. Mas você pode comprar em qualquer lugar, né? Deixando um imóvel aqui no Brasil de garantia, você pode, né? Eles liberam dinheiro para você comprar lá. Então, assim, tem infinitas possibilidades com o consórcio. Nem sempre só comprar imóvel e comprar veículo. Você pode comprar uma área rural, uma propriedade rural. Você pode comprar um barracão, uma área comercial, uma sala. Você pode reformar, pode quitar financiamento. Então, tem muita solução financeira aí com o consórcio. Uma coisa importante que ela citou, não só essa questão da compra internacional, que você precisa ter um imóvel aqui no Brasil, porque você, na verdade, vai alienar esse imóvel e o consórcio libera o recurso para você comprar, né, o imóvel lá fora. Né, e ele vai gerar uma renda para você. Né? Você fala, eu ainda vou, né, viajar, tem a possibilidade e ainda com o recurso, vai a dica aqui, né, com o valor que você alugar, pensando que você está alugando ele, seja em dólar ou em euro ou qualquer coisa assim, ele vai pagar a sua viagem. Eu posso garantir para você que a alocação, né, dá para você fazer pelo menos umas 2, 3 viagens, né, para o seu imóvel lá, né, e curtir a viagem com tudo mais. Mas uma coisa muito importante que é com relação a essa questão do investimento no imóvel. Tá? A gente sempre pensa de que se você hoje vai comprar
né, seja um sítio, né, ou uma fazenda e tudo mais nesse sentido. Tá? Fale com a gente antes. Tá? Isso é importante, porque muitas vezes você acaba entrando no consórcio, tá? Isso não acontece na hora da venda e aquela administradora não faz. Verdade. Tá? Isso é muito importante, por isso que a consultoria é extremamente importante, entendeu? E não adianta você depois reclamar, tá? Porque assim, o que realmente combina é fazer a consultoria, tá? Foi no banco, né, o gerente ofereceu, tá bom, né? Como é que procede aquela administradora? Sim. É uma coisa muito importante que a gente quer deixar aqui claro para vocês é que toda essa conversa, bate-papo sobre consórcio, todas as informações que nós trazemos sobre a Zani Soluções, né? A empresa do qual a gente está fornecendo também esse serviço. Então, às vezes você assistiu daqui, mas foi fechar com outra administradora, não é nem certo nem errado, mas de repente eles não fazem esse trabalho de consultoria e é onde você acaba também sendo prejudicado. Então é importante você lembrar que isso acontece e toda essa conversa e todo esse direcionamento conosco, né? Então a gente está trazendo para vocês algo que a gente vive, né? Que a gente trabalha aqui na Zani de fato. Outras administradoras, daí eles têm a forma deles de trabalhar. Então, assim, é muito importante citar isso, porque vai para a internet, diversas pessoas vão ouvir e também fica aberto para todo o Brasil, né? Porque dá para fazer isso, a pessoa não precisa estar aqui em São José do Rio Preto, Não, né? nós temos muitos clientes fora, né, daqui Olha que da nossa legal. região, clientes, né, do outro lado do país. Então, a gente tem bastante cliente fora. Legal. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre o consórcio, sobre essa metade da parcela? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar para a gente poder já caminhar para a finalização? Pode falar, né? Não, pode. Bom, o que a gente quer colocar é assim, de qualquer forma, tá? Venha nos procurar sempre, tá? Temos aqui, né, o consórcio sobre medida, da forma que você precisa, dentro daquilo que você vai projetar, de que você vai planejar. Agora, o que eu queria dizer é, por exemplo, uma coisa que acontece muito hoje também dentro do mercado. Né? A gente está tendo Rio Preto, né, e eu falo de Brasil, mas Rio Preto hoje aí está com mais de 19 lançamentos de empreendimentos. Né? E geralmente esses empreendimentos você começa pagando primeiramente para a incorporadora. Né? Você paga primeiro para a incorporadora. E nesse momento você não consegue, por exemplo, enquanto você estiver pagando para a incorporadora e não tiver a liberação do imóvel, tá? Que é o habite e tudo mais, você não consegue, por exemplo, colocar nem financiamento nem consórcio. Tá? Só a partir do momento que esse imóvel já estiver com o habite liberado, que você consegue fazer. E nesse momento você vai ter que transferir dívida. Tá? Você vai ter que transferir dívida, porque ali encerra o que você pagou para a incorporadora e o restante do imóvel você vai ter que continuar e vai ter que contratar um financiamento. E aí, gente, aí entra a pressa e aí você paga caro por esse dinheiro. Tá? Porque você vai correr para o financiamento porque é o que tem mais rápido e você não tem recurso. Para resolver, né? Exato. E, em média, você vai pagar esse imóvel para a incorporadora até que o imóvel esteja pronto, tá? Uma média aí de 4, 5 anos. Vamos dar um exemplo. Hoje, para sair do papel qualquer investimento, tá? Seja de prédio ou de um condomínio, tudo mais tal, ele para sair do papel com todas as liberações e tudo mais tal, ele demora 2 anos para começar. Aí depois é a parte de estruturação e começa a se vender. Então, você vai pagar para a incorporadora quase 4, 5 anos. Tá? Nesse momento, comece pagando o consórcio. Como a gente já falou, a HS entra muito bem nisso. Meia parcelinha, pequeno valor, você já está pagando a parcela ali. Tá? E, detalhe, nós da Zani vamos te orientar e vamos já partir do primeiro dia de assembleia que você participar, nós já vamos te orientar para começar a tentar contemplar essa carta. Eu não vou falar aqui o pulo do gato, tá? Mas nós vamos orientar você. E o melhor, nós fazemos tudo por aqui, tá? Para todos os nossos clientes. Nós que cuidamos de lance, de tudo, para ele não tem que se preocupar. Ele Exatamente. só tem que pagar a parcela em dia.
Exato. Então, nesses 4 ou 5 anos, eu posso falar para você que você vai contemplar a sua carta. Tá? Então, quando chegar no momento de você transferir a dívida, justamente, né, você já está com a carta contemplada. Tá? E muitas vezes, eu posso falar para você o seguinte, dependendo do valor, tá, você já vai quitar à vista o saldo devedor. E pode ainda sobrar dinheiro ainda. Para você fazer aquele imóvel planejado, você pode Mexer na documentação também, usar né? para documentação, reembolso de documentação, móveis planejado. Nossa, Às vezes que você quer legal, trocar gente. alguma O coisa. piso, ali, né? Você quer melhorar o piso do imóvel, você quer, né, então, decorar e tudo. Então, assim, esse recurso ainda sobra para você fazer tudo isso. Então, né, venha nos procurar, você que está entrando no empreendimento hoje, seja ele para o Airbnb, seja para a sua casa dos sonhos, ou para o apartamento, ou qualquer outra coisa, né? Você está dentro do projeto, venha falar com a gente. Está entrando? Comece agora, tá? Que aí você vai, né, você vai ficar muito feliz, né, na hora que realizar isso, e ainda vai fazer um depoimento para a gente. Muito bom esse bate-papo com vocês. Eu tô quase aqui assim, gente, aonde é que eu assino para eu fechar o meu consórcio da minha casa? Vamos fazer agora. Gente, eu não tinha pensado nessa parte dos móveis planejados, né? Que legal, que legal. Você vê, né? Eu tô aqui dentro e não tinha pensado nessa parte. Então, assim, imagine você que está nos assistindo, né? Os seus sonhos podem ser realizados através do consórcio. Quero muito agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, de estar aqui nesse bate-papo tão enriquecedor, né, com vocês, que possam ter muitos ainda podcasts aqui para a gente passar essas informações para as pessoas, que cada vez que eu gravo com eles, eu cresço. É incrível, sim, a nossa mentalidade muda, é verdade. E a gente passa a ter uma visão muito mais empreendedora, mais estratégica, né? Essa visão do planejamento, embora eu seja social media e planejamento é uma palavra que é muito forte, né, dentro do meu trabalho, mas é algo que eu adquiri com a Zani. E aonde eu vou, eu falo para as pessoas sobre planejamento. Posso ainda não ter fechado nenhum cliente assim, né? Mas eu vou implantando. Tá plantando a sim, sementinha ali. eu planto a semente, porque eu gosto de falar daquilo que eu acredito. Eu gosto de fazer um marketing daquilo que eu acredito. Então, assim, é realmente muito bom o trabalho que vocês fornecem e também o fato de vocês fazerem isso com o coração, né? De vocês realmente pensarem no cliente como pessoa, humanizando o atendimento da Zani. Isso é muito bom. Sim. Parabéns por essa empresa incrível que vocês, né, estão construindo. E nós agradecemos aqui, né, esse momento de bate-papo. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não? Somente para que não esqueçam, né, daquilo que a Mayara falou, sigam a gente, Isso. né, nas nossas redes sociais, né, Facebook, Instagram, agora no YouTube também, né, coloque lá a sua inscrição, acione o sininho para receber as nossas postagens, né, é tão importante. E a gente vai trazer aqui não só a questão, né, financeira, né, falando de consórcios, seguros e tudo mais, a gente vai estar falando de muitos outros assuntos que vão ser importantes também dentro do segmento, né, da vida humana, né. Trouxemos esses dias, né, o padre Rafael, né, que foi muito enriquecedor falando da Páscoa. Então a gente quer trazer aqui muitas matérias legais, né, para a gente estar fazendo um bate-papo aqui, né, e levando para vocês aí soluções sempre. Show. Aqui na descrição eu vou deixar as nossas redes sociais e você nos encontra no LinkedIn, no TikTok, no Instagram. Então siga em todas elas ou naquela que você mais usa para que você possa acompanhar as atualizações e as novidades aqui, que a gente vai ter muitas novidades. Muito obrigada, pessoal. Eu desejo a todos vocês um excelente dia e que Deus abençoe.